Uma das maiores lições que aprendemos em 2020 é que precisamos estar preparados, pois não temos a certeza de quando, como ou de onde a tempestade virá. A única certeza é de que ela deixará a sua marca em quem não estiver abrigado. E você? Você e sua família estão bem abrigados? Nós da Autossuficiência Brasil vamos te ajudar a viver melhor no presente e se preparar para o futuro na semana de Preparação e Viver Previdente. Serão 6 lives online gratuitas em que você aprenderá preparar a sua família para emergências, poupar para realizar sonhos, armazenar alimentos por muitos anos, criar uma reserva financeira para emergências, garantir uma boa aposentadoria, preparar os filhos para o futuro, e organizar as finanças pessoais. Inscreva-se agora em viverprevidente.org. Esteja preparado para as tempestades da vida. Olá, eu me chamo Cilei Moreira. E eu me chamo Carlos Moreira, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Alautinga, Estaca, Belém. Estamos aqui para mostrar um pouquinho para vocês sobre o nosso armazenamento doméstico. Sim, eu sou membro da igreja há quase 3 anos e a gente tem escutado e aprendido sobre as palavras dos profetas. E uma das coisas que tem me impressionado muito é sobre armazenamento. E a gente decidiu iniciar o nosso armazenamento. Eu queria compartilhar um pouco com os irmãos aquilo que a gente já tem conseguido. E isso não é tudo. A gente ainda tem ainda, olha só, de garrafa para encher. A gente tem feito isso com muito carinho, junto com a família, e isso tem sido muito gratificante. E nós sabemos que é muito importante darmos ouvido à voz dos nossos profetas. E nesses tempos tão desafiadores, então, mais ainda. Está sendo muito gratificante para nós sabermos que quando somos obedientes, o Senhor nos protege e cumpre suas promessas. E eu quero compartilhar o meu testemunho de como é gratificante seguir a voz do profeta, das bênçãos que a gente tem alcançado ao longo de todo esse tempo. Eu já sou membro da igreja há pouco mais de 25 anos. E já pude ver diversas vezes a mão do Senhor sobre a minha vida, principalmente todas as vezes em que eu obedeci. Há muitos anos, passando por uma dificuldade financeira muito difícil, eu tinha um armazenamento bem humilde para 3 meses, mas foi o que susteve a nossa família nesse período difícil. E ao final disso, nós já estávamos nos erguendo financeiramente e podemos ver na prática, eu pude ver na prática, como Deus, Ele nos abençoa quando somos obedientes. Boa noite a todos os que nos assistem. Sejam muito bem-vindos à primeira live da Semana de Preparação e Viver Previdente. O meu nome é Paulo de Araújo, eu sou responsável pelo Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência. A Semana de Preparação e Viver Previdente é um evento nacional do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias,
Aqueles que gostariam de conhecer mais a nossa organização, por favor, apontem a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nós estamos transmitindo esse evento nos canais do Facebook e YouTube da Autossuficiência Brasil. Convidamos todos para que sigam as nossas mídias sociais e compartilhem essa live com seus amigos. Se você está no Facebook, clique no botão seguir. Se você está no YouTube, clique no botão inscrever-se. A programação completa da Semana de Preparação em Viver Previdente você encontra no site viverprevidente.org. E caso ainda não tenha feito a sua inscrição gratuita para todas as lives, corre lá que dá tempo. Nós teremos essa semana lives maravilhosas sobre preparação e viver previdente. As lives serão hoje, amanhã e quinta-feira, sempre nos horários das 19 horas e 20h30, horário de Brasília. Nós queremos muito a sua participação nesse evento. Por favor, deixe as suas perguntas no chat e tentaremos, ao final dessa live, responder ao maior número das suas perguntas. A nossa live hoje, como abertura desse evento, é bastante interessante e o título dela é A Importância da Preparação e do Viver Previdente para garantir o bem-estar e proteção para você e para sua família. Nós teremos, inclusive, conosco dois casais muito especiais, o casal Andreso e o casal Cascardi. Eu gostaria já de convidá-los para que eles abram as câmeras e os microfones e entrem aqui conosco, e eu já vou apresentá-los. O elder Marcelo Andreso e a irmã Solange Andreso, eles são pais de 3 filhos, são membros da ala Joinville 1, Estaca Joinville Norte. O elder Andreso trabalha como auditor fiscal da Receita Estadual, é formado em Direito pela USP e pós-graduado em Contabilidade pela ESAF. A irmã Solange Andreso, ela é professora e agora se dedica integralmente ao lar e à família. Ela é formada em Letras, pós-graduada em Ensino da Língua Inglesa pela Universidade Católica de Santa Catarina, e o casal tem uma vida de serviço na igreja e na comunidade, e é uma grande alegria para nós tê-los aqui hoje conosco. O elder Luciano Cascardi e a irmã Inês Cascardi nasceram em São Paulo, são casados desde 1985, pais de 3 filhos e 3 netos, serviram na presidência da Missão Juiz de Fora de 2013 a 2016. O elder Cascardi, ele é formado em marketing na Universidade de São Marcos. Atualmente, ele é administrador de empresas e sócio proprietário de escolas Maple Bear. Ele serviu como missionário de tempo integral na missão Recife. A irmã Inês Cascardi, ela é formada em administração de empresas, com especialidade em recursos humanos, também se formou em pedagogia e é pós-graduada em psicopedagogia. Atualmente, ela é diretora pedagógica e sócia proprietária de escolas Maple Bear. Atualmente, ela serve como professora da Sociedade de Socorro da ala Vila Prudente, Estaca, São Paulo, Ipiranga. Casal Cascardi, casal Andreso, é uma grande alegria, um privilégio para nós recebê-los aqui, e vai ser, com certeza, uma live bastante interessante, bastante especial, onde nós vamos adquirir muitos conhecimentos através desse encontro nosso. Bom, como que nós vamos fazer agora? Nós vamos ouvir uma breve introdução pelo elder Marcelo Andreso e depois nós vamos fazer uma discussão de algumas perguntas interessantes que nós temos e aí a gente vai abrir, inclusive, para perguntas do público. Então, eu peço para que o público aproveite e já comece a enviar as suas perguntas. Nós temos uma super equipe aí de moderadores coletando as perguntas e eles vão mandar aqui para mim e eu vou ler essas perguntas no ar e ao vivo aqui para os 2 casais que vão responder o maior número possível dessas perguntas. Elder Andreso, mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo, eu passo a palavra para você agora. Obrigado, irmão Paulo, obrigado a todos vocês que estão participando conosco desse evento maravilhoso. É uma honra e uma enorme responsabilidade tratar de um tema tão importante com vocês. O tema da preparação e do viver previdente é um tema que diz respeito
A todas as gerações, a todas as épocas, sempre foi e sempre será necessário haver uma preparação e haver um viver previdente. A crise do nosso momento é aquilo que se fala todos os dias, a pandemia. A pandemia trouxe grandes impactos em nossa vida. As reuniões da igreja tiveram de ser adaptadas e modificadas para que nós pudéssemos continuar adorando ao Senhor em tempos de pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram sua renda diminuída. Muitos de nós tivemos de socorrer amigos, parentes, vizinhos que estão passando por necessidades. Todos os dias, eu e minha esposa, e tenho certeza que a maioria de vocês, nos ajoelhamos e clamamos ao Senhor pedindo saúde para aqueles que estão enfermos. Nossos corações estão cheios de pesar pelos amigos queridos que partiram. Oramos também pedindo que o Espírito Santo leve consolo às famílias que perderam seus entes queridos. Tudo isso aconteceu de uma forma tão rápida e inesperada, como sempre acontecem as crises de cada geração, os desafios de cada época. O Senhor diz que ele virá como ladrão na noite, e a crise vem da mesma forma, ela vem sem avisar. Nós precisamos estar preparados, precisamos aprender a lidar com tempos difíceis. Como se faz isso? Existe uma escritura-chave em Doutrina e Convênios 38:30, aonde o Senhor nos orienta como se faz para lidar com tudo isso. Está escrito assim: se estiverdes preparados, não temereis. Esta é a chave do viver previdente, a preparação. Desde sempre, desde os primórdios da igreja, os profetas de Deus têm ensinado e têm dado exemplo de que nós devemos buscar instrução, de ter mais conhecimento, mais habilidade, aprimoramento profissional, que devemos ter alimentos reservados para tempos de necessidade, que devemos ter uma pequena reserva financeira, de que devemos fazer um orçamento familiar a fim de eliminar as dívidas e evitar adquirir novas dívidas. Então, quando fazemos tudo isso, favorecemos a nossa capacidade de também buscar um preparo emocional e espiritual que é tão necessário nos momentos de dificuldade e de crise. Quando os abalos da vida chegam, é importante que nós estejamos firmes e inamovíveis para receber inspiração do Senhor, para recebermos a força do Espírito Santo e discernir como agir, que decisões tomar, que práticas adotar. Assim, nós temos aprendido que a vida sem Deus é uma vida cheia de temor. Uma vida com Deus é uma vida de paz. Quanto mais previdentes nós formos, mais preparados estaremos. E mesmo aqueles que se sentem bem preparados no momento, é importante lembrar que o inimigo não para de trabalhar. Então, nós também não podemos parar de nos preparar. O Senhor nos mandou para viver nessa época, no nosso amado Brasil, porque Ele sabia que nós conseguiríamos lidar com todas as adversidades do nosso país e do nosso tempo. E para isso nós precisamos nos apegar aos princípios de salvação, aos princípios da preparação, aos princípios do viver previdente. Você pode achar que é difícil, mas eu quero te dizer, meu querido irmão, se você acha que é difícil, eu lhe digo, a parte mais difícil é acreditar. O viver previdente é uma questão de fé. Você precisa acreditar que o Senhor vai te ajudar a traçar metas justas e alcançar aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para a sua família. O inimigo sempre vai tentar nos desencorajar para que nós não façamos nada. E na questão do viver previdente, o agir é tudo. Eu quero prestar o meu testemunho a vocês, meus queridos irmãos, que Deus quer que todos tenham uma vida feliz e abençoada. Por isso, nessa semana, nós vamos ter 3 dias para aprender princípios, estabelecer metas e adotar práticas de salvação para nossas famílias, para o nosso bem-estar.
Eu testifico que Deus nos abençoará neste esforço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Elder Andreso, muito obrigado. Que linda a sua mensagem de abertura. Você, inclusive, citou a Escritura, que é a Escritura tema desse evento nessa semana, Doutrina e Convênios 3830, que o Senhor adverte a todos, né? Se estiverdes preparados, não temereis. E é exatamente esse o propósito dessa semana de preparação e viver previdente, ajudar os membros e amigos da igreja a estarem motivados, a terem as informações necessárias, os recursos necessários para que a gente se prepare para eventuais necessidades, eventuais dificuldades no futuro. E nós sabemos como essa pandemia chegou, como o ladrão que chega na calada da noite, não avisa, não é? Nós precisamos, de alguma forma, estar preparados para muitos outros momentos difíceis, que é bastante provável, é profetizado nas Escrituras, que nós enfrentaremos. Então, muito obrigado. Eu tenho uma primeira pergunta para você e para a irmã Andreso, que é, para vocês, qual é o sentido espiritual do viver previdente? Muitas pessoas não entendem o que significa um viver previdente, especialmente no lado espiritual. Além das suas palavras de agora, como que você responderia essa pergunta? Para vocês dois, para o casal. Vou responder usando uma escritura muito citada na igreja, que encerra uma grande verdade, a Doutrina e Convênios 29 e 34. Diz assim: portanto, em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Então, viver previdente, a preparação, ela tem um aspecto espiritual muito forte, até porque o elder Dieter F. Uchtdorf explicou esse mesmo princípio dizendo que são as duas faces da mesma moeda, o temporal e o espiritual. Infelizmente, talvez por causa das filosofias dos homens que ensinam que para ter assim um desenvolvimento espiritual você precisa aniquilar as coisas temporais da sua vida, algumas pessoas descartam a importância da preparação e do viver previdente. Mas a verdade é que nós precisamos ter um bem-estar material para desfrutar de uma maior espiritualidade. E mais do que isso, uma das dimensões mais importantes do Evangelho é servir ao próximo, é ajudar as pessoas. Como é que eu vou ajudar quem está passando fome, quem está desempregado, quem está doente, se eu não tenho nem para mim? Então, é muito importante buscar esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento, esse bem-estar, para poder sentir o Espírito de Deus na minha vida, ter equilíbrio emocional, não estar debaixo de uma carga forte de estresse e ter condições de ajudar quem quer que venha buscar o nosso auxílio. Excelente. Irmã Andres, o que você acrescentaria aí? Eu tenho uma declaração aqui do elder Marion G. Romney. A gente pode achar até um pouco forte, né? Ele disse: o alimento para o faminto não se tira de prateleiras vazias. O dinheiro para ajudar o necessitado não pode sair de um bolso vazio. O apoio e a compreensão não podem vir do emocionalmente carente. O ignorante não pode ensinar. E mais importante que tudo, o espiritualmente fraco não pode dar orientação espiritual. Então, a gente, para dar a mão para outras pessoas, a gente precisa estar num patamar diferente. Num patamar mais elevado, não é? Yes. Eu adoro essa declaração do presidente Romney, eu sempre leio, porque é muito envolvida aqui com o nosso trabalho do dia a dia, e eu sempre penso nisso, a gente só pode ajudar alguém se a gente tiver algo para dar, né? E, de fato, é um convite para que cada um de nós melhore os seus próprios talentos, as suas próprias condições. Isso, nunca menosprezando, né? As pessoas claro. que se consideram ignorantes, as pessoas que não têm um armazenamento, mas pensar, né, que eu posso fazer a minha parte, partir de onde eu estou nesse momento, eu me elevar um pouco mais para eu poder ajudar, né? Excelente, aí você vai ter melhores condições de ajudar, né? Muito obrigado pelos seus comentários. Eu gostaria agora de dar as boas-vindas oficiais ao Elder e à irmã Cascardi. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. É uma grande alegria tê-los aqui. Já conheço vocês há algum tempo e sei do exemplo que vocês são nessa área também.
Elder Cascardi de Mancascardi, uma pergunta que eu tenho aqui para vocês ninguém gosta de ficar pensando no pior, né? Claro que a gente não gosta de ficar com pensamentos negativos, será que vai acontecer uma coisa ruim na minha vida? Mas o certo é que, como seres humanos, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de situação negativa que pode acontecer para qualquer filho de Deus aqui nessa terra. Acho que faz parte do plano de Deus, né? Como que vocês acham que a gente pode se preparar, se antecipar a situações difíceis, a dificuldades? Como que vocês poderiam nos aconselhar nesse sentido? Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Eu e Inês estamos extremamente felizes de estar aqui. Para nós é uma honra termos sido convidados por vocês. E parabéns, e eu tenho certeza que esses próximos dias serão maravilhosos. E quem prestar atenção e colocar em prática o que vai ser ensinado, a vida de qualquer um vai mudar. A minha, sua, não tem ninguém que não vai ter uma proteção maior, porque o Senhor quer nos proteger, quer nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? Mas essa sua pergunta é bem interessante, né? Sobre antecipação. No dicionário diz que antecipação é uma transferência para antes da data. Ou seja, como você disse, o problema vai vir. Não tem como nós temos que ser otimistas, mas o problema vai vir. É impossível não acontecer isso. Então, eu penso assim, tem algumas coisas que eu e a Inês vamos numerar, a Inês vai falar também um pouco, mas algo que aliás, eu queria até fazer aqui alertar daquele manual, Princípios Básicos de Bem-Estar e Autossuficiência, um manual maravilhoso, eu já li várias vezes e continuo relendo, porque ele realmente nos dá uma direção maravilhosa de nossos líderes, e inclusive boa parte do que pelo menos eu vou responder aqui, está baseado nesse material. E eu penso que uma das coisas assim é viver dentro de nossas posses com alegria. Eu gosto muito disso. A gente aprende muito ouve falar sobre viver dentro de nossas posses, mas viver dentro de nossas posses com alegria também é um estado de espírito, né? Então, o mundo hoje em dia oferece muita coisa, né? Se entrar lá no site, ver coisa para comprar, ninguém tem tanto dinheiro para comprar tudo que o mundo oferece. E é interessante que também esse é um desafio, né, que nós temos que enfrentar, além disso, de também aquela questão, muitas vezes, de você ver o que os outros têm. E, em geral, você dá muita atenção a quem tem mais, ou que apareceu com um carro melhor, ou com uma casa melhor. A grama do vizinho sempre está mais verde, não é? Perfeito. Né? Talvez a Inês queira falar um pouco sobre isso. Eu me recordo que teve um momento na nossa vida que, por uma situação que nós estávamos vivendo, eu fui aprender o que era querer e o que era precisar. Então, muitas vezes nas nossas vidas, a gente se impulsiona em comprar as coisas no pensar assim, eu quero. Mas será que eu preciso? Isso é um autocontrole, é um trabalho interno, né, que cada um precisa talvez fazer, independente da condição financeira que você tem. Então, é assim, eu preciso disso ou eu quero? Se nós fizermos essa pergunta constante, cada vez que nós tivermos algum desejo de consumo, a gente talvez vai colocar nessa balança o precisar e o querer, e vamos ver onde vai pesar mais, né? Onde vai ficar mais forte para que a gente possa tomar a nossa decisão. Eu acho que, Sister Cascardi, você me fez lembrar de um discurso maravilhoso, que, aliás, eu recomendo aqui, acho que foi o Elder Joseph B. Wirtling, que ensinou esse princípio aí, que ele queria comprar um vestido para a esposa dele, quando eles eram recém-casados, não tinham posse nenhuma, e ela chegou para ele e fez exatamente essa pergunta, né? Ela falou, olha, eu gostaria, mas eu não preciso nesse momento, a gente não tem condições, né? Acho que essa é uma pergunta, é um bom filtro para cada um de nós. Sim. Tem um provérbio nesse material, né, da autossuficiência, que diz assim, use até o fim tudo que tem,
faça funcionar ou passe sem. É maravilhoso, né? É algo assim que você olha... Helder Cascardi, você se lembra da época que, provavelmente, né, na nossa geração, o material escolar passava do mais velho para o mais novo. E muitas vezes o uniforme escolar também passava. Lembra do quichute que ia passando de irmão para irmão, não era isso? É isso mesmo. Eu penso que essa é a grande raiz aí, né? Agora, é claro, como nos antecipar, muito vai ser discutido nos próximos dias aqui, mas é estudo, instrução profissional, você aprender a fazer um orçamento, tudo isso vai ser ensinado aí nesses próximos dias e sem dúvida, isso faz parte de como nós nos anteciparmos, inclusive, quando nós trabalhamos para alguém, de nós sermos bons profissionais, né? Não ficar pulando tanto de galho em galho, você... ser digno do seu salário. Isso é um princípio importante. A Sister Andreso estavam falando sobre isso, né? Dessa questão espiritual, de nós sermos dignos do nosso salário. Isso é também algo que realmente leva a um sentido espiritual, né? Tudo para o Senhor é espiritual. Enfim, eu diria que esses são talvez os pontos principais que nos vêm à mente agora. Excelente, muito obrigado pelos seus comentários. Eu gostaria de perguntar, nessa mesma linha para o casal Andreso, o que vocês poderiam acrescentar? Porque, de fato, como o casal Cascardi mencionou, hoje em dia é uma grande dificuldade de muitas pessoas viver dentro das suas próprias posses, viver dentro do orçamento familiar. Aliás, a gente vai ter uma live que a gente só vai falar da importância de orçamento. Que infelizmente não é parte da nossa cultura, a gente precisa aprender a fazer orçamento e viver dentro do orçamento, né? Então, Helder Andreso e irmã Andreso, o que vocês acham sobre como as famílias podem planejar financeiramente para evitar dívidas? Além desse conselho maravilhoso que a irmã Cascardi lembrou aí, desse filtro que a gente deve fazer, né? Preciso ou desejo, né? Bom, eu acho que eu não concordo muito quando você falou que não é da nossa cultura fazer orçamento. Pelo menos deveria ser a cultura de todas as pessoas que são membros da Igreja de Jesus Cristo. Nós aprendemos isso a vida toda. É verdade. Durante muitos anos, né, até hoje, nós fazemos o nosso orçamento, né? Quando nós começamos o casamento, nós tínhamos lá a nossa prancheta que a gente fazia, escrevia tudo lá, né? E nos ajudou muito, né? Hoje é um pouco diferente o esquema aqui em casa, não tem mais a prancheta, mas enfim, com certeza o orçamento nos ajuda muito. Agora, falando com relação às dívidas, eu gosto de pensar, a gente tem falado muito sobre fé, o elder Robert D. Hales, ele falou que é preciso ter fé para dizer: isso nós não podemos comprar. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, ensinar isso dentro da nossa família. Eu não vejo como nada muito complicado de como você não se meter em dívida, a não ser você conversar sobre esse assunto com seus filhos, você ensinar para eles, explicar o que é juro, pagar juro quando a gente faz uma dívida. Não precisa ser muito esperto, a gente logo vai ver que aquilo que algumas pessoas já me disseram, que pobre só consegue ter as coisas se ele faz dívida. Não concordo. Se a gente é pobre e a gente pensar um pouco, a gente vai ver que pagar juros e fazer dívida não é algo muito legal. Então, a gente só precisa ensinar para os nossos filhos. A gente sabe que o presidente Hinckley, algum tempo atrás, ele aconselhou, falou para a gente de que casos a gente poderia fazer dívida, né? Ele fala sobre você comprar uma casa modesta e acessível, né? Para você poder estudar. Educação. Isso, para educação. E mais tarde ele falou que até para comprar um carro, né? Um carro moderno, um carro básico, né? Então, eu conheço um cara, o nome dele é Caio, né? Então, ele é dessa geração aí mais jovem, né? Então, ele me mostrou lá, ele fez uns cálculos, fez uns estudos, ele pensou: eu não preciso de carro, né? Eu não posso comprar isso agora, então eu vou deixar porque eu não preciso, né? Depois ele teve o primeiro filho, aí ficou, né? Eu acho que ainda fez as contas, colocou no lápis e falou: ainda não precisamos, agora nós podemos usar o Uber. Né? Mas aí a esposa ficou grávida teve a segunda gravidez, e aí vieram gêmeos,
Aí não cabia mais no Uber. Não dava mais no Uber. Aí ele fez a conta toda direitinho, né? E ele falou, agora a gente precisa comprar um carro, né? Porque eu vou gastar mais. Então, a gente precisa fazer conta, são coisas simples. Faz conta, vê o que é juro, né? E eu vou dizer, quem conhece esse meu amigo Caio sabe que ele é um cara grande, né? E ele foi lá e comprou um carro bem básico, né? E pequeno. Um carro pequeno, que cabe a família lá direitinho, ele não pode dar carona para ninguém, e ele anda meio assim, né? Meio torto, assim, não pode puxar o banco para frente. Mas é o que coube no orçamento, não é? É o que coube no orçamento. E a gente vai ter paz, né? Só para, antes do meu marido aqui colocar a fala dele, eu tenho uma declaração aqui do presidente Heber J. Grant. Ele falou, se há algo que traz paz e alegria ao coração humano e à família, é viver dentro de nossas possibilidades. E se há algo que traz tristeza, desânimo e desespero, é ter dívidas e obrigações que não podemos salvar. Então, a gente tem que viver feliz, é para isso que a gente vê também, a dívida não traz felicidade. Excelente seu comentário, muito obrigado. Helder Andreso? Eu estava lembrando que quando nós éramos recém-casados, uma pessoa foi à nossa casa e falou assim, puxa, mas vocês não têm um videocassete? E eu disse, olha, eu não vou fazer dívida para comprar videocassete, nós podemos viver bem sem o videocassete. Não abrimos mão do viver previdente naquele momento. O videocassete hoje ninguém quer, não serve mais para nada, é uma peça de museu. Que bom que nós escolhemos o melhor. O Viver Previdente continua nos ajudando por toda a vida. E o videocassete morreu com a sua rapidamente, dívida. Né? E muita gente fez dívida para comprar um videocassete, que hoje é uma coisa absolutamente obsoleta. Mas o Viver Previdente nunca se torna obsoleto. É isso aí, muito obrigado. A irmã Andreso, ela falou aí sobre ensinar os filhos, né, sobre não ter dívidas, e muitos casais têm essa dificuldade, porque o fato é que a gente vive num mundo de consumismo, né? E muitas vezes alguns pais têm essa dificuldade. Deixa eu dirigir as perguntas, então, para o Helder e a irmã Cascardi. Como que vocês ensinaram seus filhos a planejarem-se para o futuro de forma previdente? E quais são os conselhos que vocês nos dão? É uma pergunta difícil, né? Mas a gente sabe que vocês têm muito para ensinar aí nesse sentido. Muito obrigado pela pergunta. Realmente isso é muito importante, é realmente um grande desafio, né? Mas é perfeitamente possível. Nós temos 3 filhos e nós temos a alegria de dizer que eles 3 são autossuficientes. Eles têm a vida própria, a família própria e não dependem de recurso nenhum nosso. Eu penso, Paulo, que o primeiro ponto é nós sermos um exemplo de honestidade. Eu penso que isso é fundamental. Você ensinar eles a serem honestos, inclusive no trabalho, no que eles forem desenvolver, né? Outro ponto nós ensinamos muito eles sobre pagar dízimos e ofertas. Então, antigamente, hoje ainda dá para você emitir recibo, mas naquela época você ficava com aquela via que a gente chama amarela, né? Uhum. E a gente costumava mostrar para eles e dizer, olha, nós estamos pagando. E até hoje eu tenho ainda, desde 1985, quando nós casamos, eu tenho todos os recibos, né? Uau! E eu tenho guardado até hoje. Então, nós sempre ensinamos eles a separar a parte do Senhor primeiro quando nós recebêssemos e que nós devíamos ser generosos em ofertas. Eu penso que nós demos importância ao estudo secular também, né, deles estudarem e também de aprender um novo idioma, principalmente o inglês. Isso é fundamental. E todos eles, felizmente, falam muito bem inglês. Algo que nós também... Eu lembro que eu ouvi isso quando jovem e eu sempre falei para eles, muitas vezes, eu falava, olha, isso não foi eu que inventei, eu ouvi isso. Da minha maneira, eu falava assim, olha, se você ganhar 1.000 e você gastar 1.001, você está falido. Se você ganhar 1.000 e gastar 999, possivelmente você vai ser próspero, né? Então, a ideia era, realmente, muitas vezes a linha entre você ser próspero e você ter um problema sério financeiro, muitas vezes, por vezes, é por pouca coisa, né? Ensinamos eles, quando estavam terminando a faculdade, principalmente os 2 mais velhos, eles tinham que fazer um estágio. E eles
foi uma opção deles estagiar nos nossos negócios. E foi interessante, nós nunca ficamos chamando eles para isso, mas depois eles gostaram e acabaram entrando nos negócios da família e houve uma expansão, onde eu posso dizer que eles conduzem muito bem os negócios, né? Então, eu penso que isso foi uma preparação para que eles pudessem ser autossuficientes. Não sei se você gostaria de... Eu me recordo de uma experiência que nós íamos viajar com eles nas férias, e aí nós combinamos um ano antes, assim, olha, nós vamos viajar, mas vocês vão fazer as compras, cada um que quiser, o jogo, o videogame, enfim, aquelas coisas que meninos, 3 meninos, né, querem comprar, e nós combinamos com eles que eles iriam guardar o dinheiro deles durante o ano, porque eles ganhavam presente, aniversário, dos avós, dos tios, e muitas vezes era dinheiro, então cada um foi fazendo a sua poupança ali, para chegar no momento da nossa viagem, cada um fazer suas compras. E nós recordamos que nós fomos, eles foram todos animados, porque cada um tinha a sua verba ali para fazer as suas compras, e houve um sacrifício da parte deles, porque é difícil quando você, talvez é criança, né, não entender ali o querer, né, e o precisar, e ter aquele dinheiro, de repente, disponível e querer gastar no momento, né? Então, eles tiveram que fazer uma poupança ali, uma reserva daquele dinheiro, daquela verba, para fazer suas compras depois de muitos meses. Isso foi um momento que foi importante para a gente ensinar aos nossos filhos, né? Não, e sabe, ela me fez lembrar dessa história que, claro, todos os filhos são diferentes. E uns conseguiram economizar mais que os outros. E aquele que tinha menos dinheiro, que economizou menos, apesar de eles receberem a mesma coisa, ele muitas vezes queria que a gente complementasse o valor para ele poder ter o mesmo recurso do outro. E era difícil para nós, mas tem vezes que a gente falou, não, cada um trouxe o que é seu, e aí alguns voltavam com mais coisas de uma viagem. Isso era muito interessante, eles saberem que criar esse senso de responsabilidade neles, né? Uma coisa também que me veio à mente é que muitas vezes nós chegamos para eles e falamos, deixa eu explicar para você algo, principalmente quando eles estão mais maduros, né? Falo, deixa eu explicar para você algo que não deu certo, que eu fiz e que não deu certo, que eu achei que ia dar certo e não deu. E isso traz uma boa experiência para os filhos, é igual às escrituras, né? Claro que, obviamente, aí, sabendo da diferença de ensino, mas as escrituras a gente lê os profetas, as histórias do que deu certo e do que não deu. É uma maneira de você já se antecipar e entender que aquele caminho não é o ideal, nem sempre vai ser o ideal. Exato. Você citou agora uma coisa interessante que eu gostaria de complementar a pergunta para vocês mesmo. É como dizer não para os filhos, porque tem pais que têm essa dificuldade. O filho pede, o pai, a mãe vai dar o que eles estão pedindo, mesmo que tenham que se endividar. E muitas vezes dizer não é bastante apropriado no processo de ensino do viver previdente. O que vocês acham? Eu acho que faz parte da educação deles, para hora que eles estiverem adultos, entender que o não faz parte da vida, né? Porque muitas vezes os pais sempre falam sim, 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 e o mundo vai te dizer não lá na frente. E muitas vezes a gente, como pais, não quer falar um não para um filho, mas é necessário. E explicar por que daquele não naquele momento. Olha, não vou comprar esse brinquedo para você nesse momento, porque o teu aniversário é daqui a um mês. Então, daqui a um mês você vai ganhar esse presente, né? Então, os pais, eu acho que nesse momento precisariam talvez ver essa necessidade de o não com uma explicação, né? Mostrando por quê. Porque eu até me recordo que um dos nossos eu falava, não, mas mãe, não, para mim não tem que ter um porquê, eu falava. Então tá bom, então sentava, né? A gente respira e fala, não, por causa disso é um não. Então eu acho que é muito importante na educação dos nossos filhos eles entenderem o porquê do não. Eu penso também o seguinte, que eu penso assim, que nós temos um pai perfeito, que é o Pai Celestial. Ele é o pai perfeito, né? Ele é o nosso grande exemplo de pai. E, felizmente, por amor de Deus a nós, quantas vezes ele fala não para nós? Felizmente, quantas vezes ele fala não? Então, eu penso que é uma boa qualidade você dizer não. Muito obrigado. Casal Andreso, alguma experiência que vocês se lembrem em relação a ensinar os filhos sobre o viver previdente, sobre
ensinar esses princípios tão importantes que nós estamos falando agora, que puderam talvez superar uma dificuldade, um momento difícil na família? Então, quando eu lembro que teve um momento em nossa vida que os filhos queriam um computador, quando isso era uma novidade e alguma coisa assim de um valor maior do que hoje. E nós tínhamos totais condições de comprar o computador à vista, mas eu falei, vocês querem um computador? Nós falamos, né? Vocês querem um computador? Então, nós vamos fazer uma poupança para comprar o computador, né? Então, começamos a guardar todas as moedinhas e eles tiveram de esperar pacientemente até formarmos o capital suficiente para comprar o computador. Nós não dissemos não. Olha, vocês não vão ganhar um computador. Nós dissemos, vocês precisam formar o capital, né? E isso aí foi uma lição que eles têm aplicado na vida. Eu vejo que muitas vezes eles fazem isso, quando precisam comprar alguma coisa, eles primeiro guardam dinheiro e depois compram. Foi muito bom. Talvez a gente está falando para pessoas que assim estão vivendo com um orçamento muito apertado e não vão ter condição de estar trabalhando com dinheiro com os filhos, porque simplesmente você não tem mesada para dar para as crianças. Mas eu vejo que ainda assim a gente pode ajudar os nossos filhos a perceberem que para eles conseguirem as coisas que eles querem, eles têm que fazer um sacrifício, eles têm que fazer a parte deles, né? Então eu lembro que os nossos filhos, depois que a gente comprou esse computador, eles queriam ficar ali o tempo todo, né? E nós tivemos o privilégio de poder dar educação musical para eles também. Então, os três tocavam um instrumento, né? Então, a gente estabeleceu uma regra em casa. Você quer tocar, você quer usar o computador, jogar, conversar com seus amigos, você pode. Mas, para isso, você tem que fazer a sua parte no seu estudo da música, né? Não estávamos trabalhando com dinheiro, mas estava ensinando para eles. Tem que fazer um sacrifício para você ter o que você quer, né? Então, eu falava, você pode ficar no computador 6 horas por dia. Olha o que a mãe está fazendo para você. Pode ficar 10 horas por dia. Não tem problema. Primeiro você treina 10 horas de música por dia, depois você vai usar o computador, né? Você treina 3 horas de música por dia, depois você pode usar 3 horas de computador, né? Então, quem treina música, né, sabe que as nossas crianças, né, que eles conseguiam 40 minutos, 1 hora no máximo por dia, né? E eles tinham a madrasta malvada atrás deles, quando dava 1 hora, puf, eu desligava, né? Mas eles sabiam que eles tinham que fazer a parte. Então, a gente não precisa ficar preocupada, eu não tenho dinheiro para ensinar esse tipo de lição para os meus filhos. A gente pode ensinar de outras maneiras, eles precisam trabalhar, né, para receber benefícios, né, para brincar mais na rua, que seja. A gente sempre, independente das nossas condições, a gente pode ensiná-los, né, a viver de uma maneira que eles vão ter essa alegria de conseguir, de obter as coisas, não a gente dá de pagar o preço. De pagar o preço. É o valor do trabalho, né, da disciplina, da dedicação, do gerenciamento do tempo, que muitas vezes a gente não ensina e que é um bem tão precioso que todos nós temos. Olha, esse bate-papo está maravilhoso. Eu estou achando, assim, espetacular. Vocês têm grandes ensinamentos. E eu já estou olhando aqui no meu WhatsApp, tem muitas perguntas. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com essas perguntas aqui. Eu vou jogando as perguntas e quem quiser falar, acho que tem uma ou outra que é direcionada, mas a maioria não é direcionada, então eu vou deixar vocês bem à vontade para a gente responder, comentar essas perguntas aqui. O Tiago Shoa, ele não falou aqui a estaca, mas como posso viver previdente nessa época pandêmica? E a gente sabe, como a irmã Andresa acabou de citar, é uma época economicamente difícil para todos, mas especialmente para aqueles que têm um orçamento muito apertado. Aqueles que perderam o emprego, que são muitas as pessoas, infelizmente. Aqueles que têm um negócio próprio pequeno e que, de repente, perdeu todos os seus clientes. Então, é uma situação difícil. Como viver de forma previdente, ou seja, como poupar, como separar algo numa época que as pessoas, na verdade, estão precisando de ajuda? O que vocês acham? Quem quer ser o primeiro a comentar? Posso ser eu? Claro. Bom, eu penso assim,
realmente é desafiador. Mas a gente pode pensar assim, o que eu posso fazer com essa realidade? Perdi meu emprego, né? O meu negócio diminuiu o movimento. Isso significa, na maioria das vezes, que eu vou ter mais tempo. Se eu vou ter mais tempo, eu posso adquirir mais conhecimento e mais habilidades. Ainda que eu não esteja em condições, nesse momento, de formar uma poupança, o acesso à informação, ao conhecimento, ele existe de forma gratuita. Eu posso ler mais livros, eu posso buscar vídeos instrutivos na internet, existem cursos de graça online e já começa a ter alguns presenciais voltando também. E existem muitas maneiras que eu posso adquirir habilidades que vão me ajudar imediatamente a melhorar a minha situação e, se não, pelo menos vão servir daqui a algum momento em que as coisas melhorarem, eu vou estar mais preparado do que os outros que ficaram parados. Excelente. Alguém mais? Eu gostaria. Por favor. Eu acho que talvez fosse um momento de se reinventar, né? Foi o que o Aldo Andrés falou, estudar conhecimento, buscar novas oportunidades. Talvez é um momento que não consiga se ter essa reserva, mas é um momento para talvez se reinventar o seu profissional, buscar alguma coisa no mercado que as pessoas estão precisando, né, durante a pandemia. Eu acho que né? a gente tem, eu acho que vê tantos casos aí que de repente você tinha um formato e que de repente você teve que descobrir uma outra maneira de trabalhar, né? Talvez a renda diminuiu, mas você buscou uma outra área no mercado que você pode fazer. A pandemia ela trouxe essa oportunidade, muitas empresas, inclusive brasileiras, de que antes você só podia trabalhar naquele local se você se deslocasse até lá. Você tinha que mudar de cidade, mudar de estado. E hoje em dia tem muitas empresas contratando você de onde você está. Então, o seu campo de atuação ele ampliou muito, né? Agora, você tem que se preparar, você tem que estudar, foi o que foi falado. Mas a pandemia também trouxe benefícios, ela não trouxe só malefícios, né? Definitivamente, se eu ficar chorando, me lamentando, Senhor, porque isso está acontecendo comigo, não vai ajudar. Né? Até você servir a outras pessoas nesse tempo que você está tendo essa dificuldade, pode te abrir portas, você pode conhecer pessoas, você pode ver oportunidades, né? Abrir os olhos. Né? Eu conheço uma pessoa, talvez não vai servir para o Tiago Uchoa, mas é um exemplo de tantas coisas que podem acontecer. Eu conheço uma pessoa que estava desempregada e procurando emprego e nada aparecia. Um dia ele chegou em casa e disse para a esposa, encontrei um emprego. A esposa falou, que bênção. Ele falou, só que é para trabalhar de graça. Ela falou, ele disse assim, ela falou, seu burro. E ele trabalhou algum tempo de graça, mas ali ele mostrou o seu valor e abriram-se oportunidades e hoje ele está muito bem empregado. Então, talvez não seja a solução para o Tiago, mas foi a solução para essa pessoa. Com o Espírito Santo de Deus e com fé, existe um caminho para cada um de nós praticar o viver previdente. Eu não tenho dúvida disso. Excelente, muito obrigado. Olha, uma pergunta aqui do Marcelo Moura, da Estaca Moinhos, deve ser de Porto Alegre. Qual a melhor maneira de ajudar uma família que não é membro da igreja e que passa por dificuldades a se preparar com os princípios do viver previdente? Vocês dois serviram como presidente de missão e esposas. A gente sempre gosta muito de falar, né, sobre como ensinar famílias que não são membros da igreja os princípios que são do evangelho eterno, né? Sendo membro dessa igreja é facílimo. Né? Você vai no site do Viver Previdente. Né? Para nós, né? Às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, está aprendendo sempre, né? Os cursos da autossuficiência, a gente, não, isso daí eu já aprendi lá, né? Mas para as pessoas que não são da igreja, é um mundo maravilhoso, como a nossa especialista aqui da Estaca sempre fala, tem muita gente que paga muito para ter essas informações. Né? Então é maravilhoso, é só ir lá no site, mostrar o site para a família. Excelente. É uma maneira, sem dúvida, as pessoas vão ver até pelo seu exemplo, né? Então, eu penso que esse irmão, se ele for um exemplo nessa área, as pessoas automaticamente se aproximam dele, aquelas que não estão assim com autossuficiência,
naturalmente elas querem entender melhor e é uma boa oportunidade de compartilhar esses princípios. Muito bom. Olha, tem uma última pergunta aqui, não vai dar tempo de todas, infelizmente. A Suzana do Prado, eu não sei qual é a estaca dela, mas específica aí para as irmãs. Como lidar em minha ala, como líder, perdão, em minha ala, me deparo com as dúvidas de algumas irmãs sobre como começar a organizar as finanças. Primeiro, pagar as dívidas pendentes ou guardar dinheiro? O que deve ser feito primeiro? É para a irmã responder? Eu acho que seria interessante, mas os elders podem falar à vontade. Eu vou falar. Eu acho que primeiro pagar as dívidas, porque é algo do passado. A gente precisa zerar a vida para se começar uma vida nova financeira, né? Para replanejar a vida, replanejar as compras, as finanças, como você está distribuindo a sua finança, para onde está indo, mais, menos, onde eu posso economizar. Então, eu penso que a gente tem que saldar com os nossos débitos, né? Excelente. Elder Andreso? Eu concordo muito com o que a irmã Cascardi falou, mas a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo, nunca pode esquecer de guardar um pouquinho também. Concordo plenamente que deve ser uma prioridade, né, zerar as dívidas que você já fez, mas ainda que seja o mínimo, você sempre arrumar uma maneira de economizar e de guardar, faz bem para você viver o princípio, porque aí o Senhor abençoa a gente, né? A gente aprende que tem que economizar, que tem que guardar, então para demonstrar a fé, para demonstrar o seu desejo de fazer melhor, ver que você é capaz de fazer, ainda que seja um pouquinho, faz os dois, né? Excelente. É o cofrinho com a moedinha, né? Exato. A gente sempre pode guardar. O profeta Eliseu disse: paga a tua dívida e vive. Essa é uma lei de Deus. É isso aí. Muito obrigado. Precisamos nos libertar das dívidas. Essas perguntas são muitas perguntas, especialmente sobre essa questão financeira. E daqui a pouquinho eu vou anunciar um curso gratuito sobre finanças para todos que estão nos assistindo. Então, o pessoal que mandou perguntas sobre essas questões financeiras e não tivemos tempo de responder, não fique triste, por favor. Daqui a pouquinho eu vou anunciar um super curso semana que vem, gratuito para todos, que vai ajudar muita gente, com certeza. Olha, que pena que o tempo voa quando a gente gostaria de segurá-lo um pouquinho mais, não é? Nós vamos ter uma última mensagem agora com o Elder Cascardi, e logo depois, na sequência, eu volto para fazer os anúncios finais, tá bom? Elder Cascardi. Obrigado. Faz parte da minha mensagem. Nós tivemos uma experiência muito interessante anos atrás, quando você fez aquela pergunta de alguma experiência que o Viver Previdente nos ajudou, e isso foi fruto muito do trabalho da Inês. Você pode relatar sobre o armazenamento rapidamente? Muitos anos atrás, talvez a irmã Andreso vai se recordar, nós tivemos uma escassez de leite ninho e depois de carne. Final da década de 80. Muitos anos. Nós tínhamos o nosso primeiro filho, que era pequeno, e eu me recordo que nós tínhamos o nosso armazenamento de leite ninho, de carne em casa, e a gente pôde abençoar e ajudar algumas pessoas próximas. E, na época, não tinha o produto. Talvez as pessoas tivessem dinheiro, né, para comprar. Muitas vezes a gente tem o dinheiro para comprar, mas não tem o produto. Que foi essa preocupação, talvez, da pandemia que veio e todo mundo ficou... Quem não fazia armazenamento, talvez ficou preocupado de repente, não ter alimentos, né, nas prateleiras para se comprar. Mas eu penso que esse Viver Previdente é sempre estar fazendo o que os nossos líderes nos ensinam há tantas décadas, né? Há tantos anos, que nós devemos cuidar do nosso armazenamento, nós devemos ter os alimentos em casa para que, se houver qualquer problema, né? Um problema de perda de emprego, ou de uma doença, ou de falta de produto, o nosso lar não vai ter essa falta, né? Muito obrigado. Eu vou encerrar, pelo menos a minha fala, sobre uma escritura famosa que nós conhecemos lá em Malaquias, né? O livro de Mórmon também nos ensina sobre os dízimos e ofertas. Os membros em geral e não membros conhecem bem quando o Senhor, no versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias,
ele pede para trazer todos os dízimos, né, à casa do tesouro, e ele, então, fala, provai-me nisto, né? Se eu não vou derramar bênçãos para vocês. E é interessante que eu até conheço uma pessoa uma vez que ele falou, olha, eu fui lá, paguei o dízimo, e no dia que eu paguei o dízimo, bateram no meu carro, então eu não vou pagar mais, coisas desse tipo. Então, eu fiquei ponderando que talvez ele não tivesse lido o restante do capítulo. E eu só vou citar rapidamente aqui o que o senhor diz, né? Porque isso, na época que o senhor Malaquias escreveu sobre isso, muitas pessoas disseram isso aqui, que está no versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos guardado os seus preceitos e andarmos pesarosos diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, e também os que cometem impiedade. Também tentam a Deus e escapam. Quer dizer, a mensagem é, olha, aqueles que não pagam o dízimo e ofertas também têm uma vida muito boa, né? E é maravilhoso quando o Senhor, no final, ele diz assim, naquele dia farei deles minha propriedade, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A mensagem do Senhor é, olha, não é que você vai pagar o dízimo e ofertas e amanhã seus problemas vão estar resolvidos. Eu tenho agora um bom recurso, Deus me abençoa. A gente pensa no dízimo só na questão financeira, obviamente que não é. É uma bênção espiritual. Mas, ao longo do tempo, quando nós vivemos essa lei de dízimos e ofertas, sem dúvida, você vai perceber a diferença daqueles que vivem essa lei e os que não vivem. Então, o meu testemunho é que Deus, ele vive e nos ama, que o Salvador vive e nos ama, e que eles estão dispostos a nos ajudar. E eles vão nos ajudar se nós fizermos a nossa parte. E o Viver Previdente, sem dúvida, talvez a lei mais importante dele é pagar seus dízimos e ofertas honestamente. Eu prometo, em nome de Jesus Cristo, se nós vivermos dessa maneira, pagando nossos dízimos e ofertas, Deus vai nos abençoar. Ele vai proteger a nossa família, vai nos dar força, ele vai nos ajudar nos momentos difíceis. Ele não vai tirar a gente dos momentos difíceis, mas ele vai nos abençoar e nos fortalecer para que nós possamos passar por esses momentos difíceis. Eu testifico isso, que isso tem acontecido na nossa vida e acontece na vida de todos aqueles que vivem a lei do dízimo e ofertas. E esse testemunho que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Elder Cascardi. Olha, nós queremos agradecer muito, do fundo do coração, o casal Cascardi, o casal Andreso, pelas suas experiências, o conhecimento que vocês nos passaram, a sabedoria nesses princípios tão importantes que nós temos. E é só o começo de uma excelente semana que nós vamos ter. Teremos na sequência uma super live, agora às 20h30 também, com Jefferson Montenegro, o Crobes e a Sandra Gomes. Eles vão falar sobre recursos sociais do governo federal e estadual. É uma oportunidade muito boa que nós temos de conhecer tantos recursos que o cidadão tem direito e muitas vezes não conhecemos, né? Não acedemos a esses recursos por não conhecermos. Então, se você quiser aprender mais sobre previdência social e assistencial, conhecer recursos como o CRAS, o LOAS e vários outros benefícios, não percam, agora às 20h30, horário de Brasília. Nós vamos te ajudar a esclarecer suas dúvidas sobre esses assuntos. Um outro anúncio que eu tenho também para todos é que nós disponibilizaremos gratuitamente um curso de finanças pessoais em 6 encontros online que acontecerá nas próximas 2 semanas, semana que vem e a outra. Então, se você quer aprender como controlar suas finanças, lidar e resolver problemas com dívidas, aprender a ter um fundo de emergência, por favor, entre agora no site da Autossuficiência, que é autossuficiência.org.br/financas, de finanças, só que o C cedilha não tem o cedilha, né?
autossuficiência.org.br/finanças. Faça a sua inscrição, convide seus amigos, seus familiares, aqueles que são amigos da igreja, não precisa ser membro da igreja, completamente gratuito, um curso assim de enorme valor. Então, façam a sua inscrição e nós teremos o prazer de dar esses cursos para vocês a partir da semana que vem online. E o terceiro anúncio é que a sua opinião é muito importante para nós, por isso, por favor, clica no link que está aparecendo aí no chat do YouTube e do Facebook, responda a nossa pesquisa de satisfação sobre essa live. A minha nota é 10 para essa live, os dois casais foram maravilhosos e certamente eu tenho certeza que todos vocês gostaram também. Então, muito obrigado a todos. Nós convidamos vocês agora na sequência a assistirem alguns vídeos sobre o Viver Previdente. Nós vamos continuar com a transmissão até às 8h30, então se você está em casa sem fazer nada, você pode continuar assistindo, que nós vamos ter vários vídeos na sequência, e às 8h30, 20h30, horário de Brasília, a gente começa a próxima live. Mais uma vez, Elder Cascardi, irmã Cascardi, Elder Andreso, irmã Andreso, muito, muito obrigado do fundo do coração, muitas bênçãos para vocês. Obrigado a todos, boa noite e até mais. Tchau, pessoal.